Olá pessoal, eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 13, a última lição deste primeiro trimestre. Nossa, como foi maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus. Nós aprendemos várias lições, lições estas que algumas tiveram repercussão até mesmo nacional, isso mesmo. E outras lições que nós aprendemos e descobrimos coisas novas. Então, se você ainda não é inscrito do nosso canal, não perca tempo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e dê o like no gostei. Lembrando que na próxima semana nós iremos iniciar um novo trimestre com novas aulas, novos conteúdos. Então, inscreva-se em nosso canal, faça parte da nossa classe preparatória. E além disso, também você, quando se inscreve, faz parte da nossa corrente de oração. Isso mesmo, nós oramos pela sua vida, pela sua família. Então, venha fazer parte da nossa classe. Vamos então estudar. Lição de número 13, com o título Perseverando na Fé em Cristo. Esta lição faz parte da revista do primeiro trimestre de 2025, Classe Adultos. O tema, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o comentarista desta lição, que nós estamos encerrando hoje, é o nosso pastor Ezequias Soares. Perseverança. Nós vamos ver nesta lição que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para o seu discípulo Timóteo, fazendo ele lembrar que ele precisa ter perseverança na obra do Senhor para que ele não venha cair, para que ele não venha a ser enganado pelos falsos mestres, falsos doutores. Mas olha só, vamos ver o significado da palavra então perseverança. A palavra perseverança tem origem no latim, que é perseverantia, que significa constância, constante, prolongamento, persistência. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo falando, olha, você precisa ter persistência na obra do Senhor, na obra que lhe foi confiado. Olha só, aqui estão alguns sinônimos de perseverança. Persistência, tenacidade, constância, firmeza, obstinação, dedicação, afinco e determinação. Se você faz a obra do Senhor, se você é um servo do Senhor, você precisa ter perseverança naquilo que você aprendeu. Nós vamos ver nesta lição. Então, fique conosco. Vamos lá. Texto áureo da nossa lição. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então a palavra dos profetas, ela é como uma luz que alumia a nossa alma. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 19. A verdade prática desta lição nos diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A leitura bíblica em classe será feita na segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, no capítulo 3, os versos 10 a 17. Qual é a minha orientação em relação à leitura desta passagem? É que você peça para os seus alunos realizar esta leitura alternadamente. Mas para você estudar, a minha orientação é que você utilize outras traduções, isso vai lhe dar mais entendimento, você vai conseguir ter mais subsídios para você explicar e até mesmo fazer uma exegese do texto no início da sua aula, ok? Vamos lá. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Este é o fundamento das cartas do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo e também a carta escrita para Tito. O segundo objetivo da nossa aula é enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E o terceiro objetivo da nossa aula é considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Vamos lá.
Introdução da revista. Diz assim: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total, garantia e infabilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras a outras literaturas. Mas nós sabemos não somente de ler, de estudar, mas de sentir a presença de Deus quando nós estamos meditando na palavra do Senhor. Primeiro ponto da nossa lição: diante das heresias é preciso perseverança. Então, de todas as heresias que nós estudamos durante esse trimestre, é preciso ter perseverança para que nós não sejamos enganados, ludibriados com essas falsas doutrinas. Olha só, o primeiro assunto diz assim: os falsos mestres. Então, o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo, lhe prevenindo, lhe pedindo que ele tenha perseverança em relação aos falsos mestres. Olha só, epístolas pastorais. As duas epístolas a Timóteo, juntamente com a epístola de Tito, são conhecidas como epístolas pastorais e têm um caráter apologético. Então, as duas cartas de Timóteo mais a carta de Tito são consideradas epístolas pastorais, que trazem ensinamentos, doutrinas e regras para o ministério pastoral. Não está descrito explicitamente dentro da carta a respeito disso, mas o seu conteúdo mostra claramente essa relação com o ministério pastoral. Olha só, combate. O apóstolo Paulo combateu dois principais grupos heréticos já no seu tempo, que eram os gnósticos e as heresias judaicas dos judaizantes, que se infiltraram no meio do povo de Deus, dos cristãos, e pregavam falsas doutrinas. Olha só, nós temos também o combate de Irineu Leão. Esse Irineu Leão combateu o pensamento gnóstico emergente no século II. Então, no século II, houve um levante a respeito desse pensamento gnóstico, e este homem, né, Irineu, ele foi o principal é, executor de combate a esta heresia. Olha só, Irineu de Leão, também conhecido como Santo Irineu, foi um bispo, teólogo e escritor grego que viveu entre aproximadamente 130 a 202 depois de Cristo. Ele é conhecido por sua defesa da fé cristã contra o gnosticismo. Irineu foi um dos primeiros grandes teólogos cristãos. Seu trabalho mais famoso foi o livro escrito Contra Heresias. É uma crítica detalhada aos gnosticismos. Né? Ele também é reconhecido por ter sido a testemunha mais antiga do caráter canônico, ou seja, da autenticidade dos quatro evangelhos. Olha, era uma pessoa realmente muito importante e que fez um grande trabalho combatendo esse pensamento herético que é o gnosticismo. O segundo assunto diz a experiência apostólica. Vejamos o verso de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 11, que diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então, o apóstolo Paulo, no início, né, da sua carta para o seu discípulo Timóteo, ele esclarece que ele passou por grandes provações, grandes perseguições, mas mesmo assim ele se manteve constante, sabendo que mesmo tendo aflições exteriores, o seu interior estava firmado em Cristo. Olha só, elogio e perseverança. O apóstolo Paulo ele faz um elogio no início da sua carta ao discípulo Timóteo. Olha só, o apóstolo Paulo elogia a perseverança de Timóteo. Então, é um reforço, um ânimo a mais que o apóstolo estava dando para o seu discípulo, sendo perseverante na palavra do Senhor. Olha só, vejamos Atos capítulo 16, verso 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. Então nós vemos aqui nesta passagem que Paulo ele faz um convite para Timóteo,
ir com ele em sua viagem missionária, devido à sua perseverança, devido à sua coragem, à sua valentia e à sua devoção ao evangelho. Paulo quis que este fosse com ele, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Por conta do que, por onde eles iriam passar e com quem eles iriam falar, né, ter que falar, então o apóstolo achou melhor que ele fosse circuncidado. Mas nada disso impediu deles seguirem e realizarem e evangelizarem por toda parte. Quarto assunto deste primeiro ponto que nós estamos vendo, diante das heresias é preciso ter perseverança. Então, nesse quarto assunto, nós vamos ver as características dos enganadores, pelo qual Timóteo teve que enfrentar, como também o apóstolo Paulo enfrentou em várias situações. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, verso 13 diz assim: "Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados." Então nós vemos claramente que os enganadores, eles enganam a si mesmo. Além deles estarem falando mentiras para as pessoas, eles estão mentindo para si mesmo, pois a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é pura. Olha só, o termo a que Paulo refere-se, enganadores ou impostores, é uma palavra grega que diz que significa goês, usado na literatura grega antiga como embusteiro. Então havia no meio do povo cristão, né, no início aí da igreja, muitos embusteiros, impostores, feiticeiros, charlatão, né, os charlatões, encantador, ou seja, pessoas que usavam heresias, doutrinas falsas, erradas, para enganar o povo para o seu bel prazer, para os seus custeios financeiros, não para libertar, não para salvar, para evangelizar e ganhar almas. Não, não era isso. O apóstolo Paulo ele coloca, né, esse enganadores como pessoas que usam a palavra de Deus para enganar as pessoas. E isso é uma realidade até os nossos dias, infelizmente. Olha só, o termo no contexto religioso é uma referência aos ensinadores e doutrinadores de mentiras, falsos mestres semelhantes aos falsos doutores. Qual o futuro dos falsos mestres? Qual o futuro? Olha só, no verso que nós lemos, ele fala: irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas nenhum deles teve um futuro promissor. Então, se você compartilha desta mentira, agindo de forma herética, né, enganando as pessoas, tenha certeza que o seu fim não será promissor. Você pode até um certo tempo enganar as pessoas, mas chegará um momento que Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Então, tome muito cuidado, se arrependa e comece a agir de forma correta, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha só, vejamos 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 a 3 e o verso 9 e 10, só para complementar essa afirmativa que nós falamos em relação à questão, a paga que esses enganadores terão. Olha só, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha aí. Verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Então, infelizmente, é um fato. Verso 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Mas eu faço um alerta para você. Se você estiver em uma igreja em que o pregador, o pastor dessa igreja, você percebe que ele está agindo errado, mentindo, ludibriando, saia enquanto é tempo. Mas tenha certeza que em um momento Deus fará a separação entre o joio e o trigo. Olha só, o verso 9, olha o que diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Olha o que está reservado para você, mentiroso, enganador, embusteiro, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Olha o que te espera aí, enganador, mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos tendo essa oportunidade de trazer a luz da palavra de Deus, a verdade para você, para que você possa aprender, para que você possa se defender. E se você estiver em uma situação parecida com essa, saia em nome de Jesus e vá para uma igreja séria, que prega a verdade, que o pastor prega a palavra de Deus.
Vamos lá, vamos agora para o nosso segundo ponto da lição que nós estamos estudando essa semana, a lição de número 13, fazendo o fechamento do nosso trimestre. O segundo ponto diz assim: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Olha só, o primeiro assunto diz: de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 14, nos diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. O apóstolo Paulo, ele fala então, né, dá uma orientação para Timóteo para que ele fique naquilo que ele aprendeu. Né, naquilo que ele aprendeu. Olha só, nós vamos ver os requisitos para perseverar contra os ataques dos falsos mestres. Mas é importante dizer aqui que quando o apóstolo fala a respeito, né, para ele permanecer naquilo que ele aprendeu, não é simplesmente algo que ele ouviu a partir do encontro que ele teve com o apóstolo Paulo. Não. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, nós podemos ver que Timóteo, ele teve um aprendizado forte dentro da sua casa. Olha só que coisa interessante. Mas vamos lá, vejamos os requisitos para perseverar contra os ataques. É isso que o apóstolo Paulo estava falando, né, para Timóteo. Olha, Timóteo, você precisa ter esses requisitos para você perseverar e vencer esses ataques. O primeiro é aprender. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, continua, fique naquilo que você aprendeu. Então, se você, meu irmão, minha irmã, você deseja vencer esses ataques e não ser mais enganado, você precisa aprender, ou seja, estudar a palavra de Deus. O outro requisito é inteirar. O apóstolo Paulo está dizendo para o seu discípulo Timóteo: olha, Timóteo, você precisa se inteirar, ou seja, você precisa praticar aquilo que você estudou. Você não pode simplesmente só estudar, só aprender, mas você precisa se inteirar, você precisa praticar isso daí. Outro requisito também é saber. O saber quer dizer se atualizar. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa se atualizar. Você não pode parar de estudar, você não pode parar de praticar a palavra de Deus. Exatamente, nós precisamos praticar a palavra. Não somente ler ela como se fosse um livro qualquer, mas nós precisamos ler, meditar, estudar, precisamos praticar o que nós estamos lendo e nós precisamos nos atualizar. Que seria o quê? Renovando a cada dia. Não é, eu vou fazer a leitura da Bíblia hoje e amanhã não faço mais. Não, você precisa sempre estar se atualizando. Olha só, fonte de autoridade. Qual a fonte de autoridade que o cristianismo possui? A Bíblia, é a palavra de Deus. Olha só, o contexto deste verso, ele destaca que a fonte de maior autoridade do aprendizado de Timóteo foram as escrituras sagradas. As escrituras, meu irmão. Você pode ter várias outras literaturas. Irmão André, mas então eu não posso ler outras literaturas, estudar outras. Lógico que você pode, comentários, palavras-chave. Você pode, mas você não pode colocar em segundo ponto a palavra de Deus. A Bíblia tem que estar em primeiro lugar na sua prateleira e também no seu devocional diário. Olha só, desde a infância, ou seja, desde a infância, Timóteo, ele aprendeu. Ele aprendeu com quem? Ele aprendeu dentro de casa com a sua mãe e com a sua avó. Então, por isso que o apóstolo fala: permanece, Timóteo, naquilo que você aprendeu. Né? Aprendeu o que? Desde a sua infância, dentro da sua casa, com os exemplos dentro da sua casa. Se você quer que o seu filho, a sua filha, cresça nos caminhos do Senhor, você precisa dar exemplo. Para que eles cresçam fortalecidos na palavra de Deus. Olha só que lição importante que nós estamos tendo aqui, para que você venha perseverar contra os ataques heréticos, contra as heresias que estão agindo na atualidade. Você precisa então aprender a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus e a se atualizar com a palavra de Deus. E se você é um pai, é uma mãe, priorize então o ensino aos seus filhos, não de forma forçada, não de forma obrigada, mas conquiste os seus filhos com a palavra de Deus. É uma forma de evangelização dentro de casa. Olha só, vejamos Timóteo, capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 5 e 6, que nos diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo ele afirma: olha, eu creio que você possui o mesmo sentimento que a sua mãe e a sua avó. Olha só, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo está falando: Timóteo, você tem um chamado tremendo na sua vida. Você não pode parar, e eu creio nisso, eu tenho certeza disso. Então, deixe que o dom de Deus venha se despertar, tome força, coragem, vá adiante, vá à luta.
Olha só, o segundo assunto agora nos diz: permanecendo firme nas sagradas escrituras, para você vencer os ataques do maligno, né, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos doutores, né, de pessoas que têm usado aí de forma obscura para tentar te enganar. Você precisa ficar firme na onde? Nas sagradas letras da Bíblia. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, olha o que o Paulo escreve a Timóteo. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Olha como Timóteo era versado na palavra de Deus. Então, desde pequeno, a sua família já foi incutindo no seu coração, na sua mente, a palavra de Deus. É importante isso daí, meu irmão. É importante isso daí. Né? Você ter esse devocional diário, você fazer culto, você sempre inteirar a sua família, os seus filhos com as Sagradas Escrituras. Não de forma acusatória, olha, se você pecar isso, aquilo. Não, não é dessa forma. Você precisa mostrar que a palavra de Deus é um manual para a nossa vida, e vida com vitória. Olha só, e ele continua, né? Que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando os nossos filhos, eles aprendem a palavra de Deus, eles passam a ser pessoas sábias. Irmãos, isso daí é comprovado. Isso é comprovado socialmente. Que a grande maioria dos cristãos, cristãos verdadeiros, eles são pessoas sábias, pessoas que possuem uma grande maturidade. Olha só, por quê? Porque a palavra de Deus nos dá isso. A palavra de Deus nos transforma, nos regenera. Olha só, permanência no aprendizado. Precisamos permanecer no aprendizado. Como eu falei, se você não faz parte da escola dominical da sua igreja, se você não vai ao culto de ensino da sua igreja, se você não participa das reuniões da sua igreja, se você não está envolvido, como que você vai aprender? Ah, André, mas eu posso aprender pela internet, pelos vídeos. Muito bem, mas o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a defesa da palavra de Deus? Então, quer dizer, se nós estamos estudando a defesa cristã, é porque existem muitos enganadores na internet. Pastores, pregadores, doutores, que na verdade são falsos e estão pregando mentiras. Então é preciso tomar cuidado. Tenha como, em primeiro lugar, você ter o seu próprio devocional, abrindo a sua palavra, abrindo a Bíblia, lendo e meditando, estudando e participando dos trabalhos na sua igreja. Olha só, aí o que ele fala? Ó, Timóteo é exortado por Paulo a permanecer firme no que aprendeu por duas razões principais. E isso nós precisamos também tomar como exemplo na nossa vida, né? Essa permanência no aprendizado. O primeiro ponto é porque sabia de quem tinha aprendido. O que ele aprendeu de sua mãe e sua avó era uma herança espiritual. Olha que coisa tremenda, que mistério. Útil para o seu ministério. Então, tudo que você aprende da palavra de Deus, isso você vai aprender de que forma? Se inteirando, praticando. E como? Nos cultos, nas reuniões, né? Às vezes você, mas eu não vou evangelizar. Se você for evangelizar com o seu pastor, com os ministros e líderes, você vai estar aprendendo. E à medida que você for aprendendo, você vai adquirindo experiências por testemunhos próprios que vão lhe dar um fortalecimento espiritual tremendo. Então não é só ler, não é só meditar, não é só você simplesmente estar dentro de quatro paredes assistindo vídeos na internet, não. Mas você precisa ter comunhão e através da comunhão, que é a prática, você vai adquirir experiências que vão lhe dar aí uma permanência, né, um fortalecimento no seu aprendizado. Né? Olha só, isso destaca a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Então, além de nós termos toda essa questão, se você envolver toda a sua família, os seus filhos, eles desde a infância terão esse contato, e aí quando eles vão começar, eles vão crescer nesse ambiente e se tornarão pessoas sábias, pessoas que vão dar grandes exemplos e testemunho por onde forem. Então isso é muito importante e principalmente não vão comer qualquer comida, né, no sentido figurado. Eles vão estar alertas. Então, se você vier com uma palavra ou outra, opa, ele já vai saber, fala, não, mas não foi dessa forma que eu aprendi em casa. Não foi desta forma que eu aprendi. Eu aprendi conforme a palavra de Deus e não é assim. Então, isso é muito importante. Olha só, o segundo ponto, né, dessa permanência no aprendizado é porque as sagradas letras, a Bíblia, né, são sagradas. Ou seja, a Bíblia, ela contém, né, ela possui um conteúdo que é sagrado, que é espiritual. Olha só, a Bíblia possui palavras inspiradas, ou seja, inspiradas espiritualmente. Por isso são sagradas. Não encontramos isso em nenhuma outra literatura.
Somente quando você lê a palavra de Deus, você consegue ser transportado para aquele ambiente, podendo imaginar e como se você estivesse naquele lugar, sentindo tudo aquilo que as histórias dentro da palavra de Deus contam. Isso é algo espiritual, irmão. Então, quando você lê a palavra de Deus, você não está apenas lendo um livro qualquer, não, mas esta literatura, essas sagradas letras, ela transforma o nosso caráter de dentro para fora. Olha só, Hebreus capítulo 4, verso 12, olha o que ele nos confirma em relação a isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma. Olha o que a palavra de Deus ela faz em nós. Ela penetra até a divisão da nossa alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O terceiro assunto diz assim: a Bíblia é divinamente inspirada. Exatamente, a Bíblia é divinamente inspirada. Paulo, na sua carta a Timóteo, ele fala: Timóteo, você precisa permanecer na palavra de Deus, naquilo que você aprendeu, se inteirando, se atualizando, praticando esta palavra, porque ela é divina, não é uma literatura qualquer. Olha só, inspiração divina. A expressão toda a escritura é inspirada por Deus usa o termo grego teopneusto, que significa inspirada por Deus ou divinamente inspirada. Isso destaca a abrangência da inspiração divina tanto no texto sagrado quanto de seus autores humanos que falaram movidos pelo Espírito Santo. Como eu falei, não foram jogos de palavras inseridas na Bíblia, não, mas os autores da Bíblia, eles escreveram esses versos de forma inspirada. Aí que está a diferença de uma literatura escrita por uma pessoa estudada, uma pessoa que possui grande conhecimento técnico, e a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita por inspiração divina. Os escritores, eles foram movidos pelo Espírito Santo para escrever as passagens bíblicas. Então aí que está a diferença. Por isso que quando você lê a palavra de Deus, ela transforma a sua vida. Por quê? Porque não é uma palavra qualquer, mas é algo espiritual. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa permanecer nesta palavra, porque essa palavra, ela liberta, ela transforma e ela combate qualquer heresia. Olha só, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ponto. Não é de particular interpretação. Como eu falei, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E olha só as características das escrituras sagradas. As escrituras, elas são úteis para ensinar, as escrituras são úteis para repreender, as escrituras são úteis para corrigir, as escrituras são úteis para instruir em justiça e as escrituras são úteis para promover salvação. Se você quer ser salvo desta depressão, a palavra de Deus, ela vai fazer isso em sua vida, vai transformar e vai salvar a sua vida. Se você ainda está conosco até este momento do vídeo, eu quero pedir mais uma vez a você: inscreva-se em nosso canal e faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. Como eu falei no início, nós estamos fazendo o fechamento desse trimestre e na semana que vem nós estaremos então dando início ao novo trimestre, onde nós vamos estudar aí uma nova revista da editora CPAD, onde nós vamos trabalhar agora o Evangelho de João. Olha só que interessante, nós vamos fazer esse trimestre, né? Nós vamos trabalhar então a exegese do Evangelho de João a respeito de Jesus Cristo. Então, serão conteúdos maravilhosos, você não pode perder. Você precisa se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para você receber o nosso conteúdo. Toda semana nós postamos a aula preparatória, fazendo um resumo para você poder se preparar para as aulas presenciais. É muito importante você participar das aulas presenciais. André, mas por que eu tenho que participar das aulas presenciais? Para que você venha adquirir experiência, testemunho próprio e para que você se mantenha fortalecido na palavra de Deus. Mas vamos agora então para o nosso terceiro ponto que diz: tendo as escrituras como o fundamento. O apóstolo Paulo, então ele escreve a carta a Timóteo, ensinando, mostrando para ele, esclarecendo para Timóteo que ele precisa ter as escrituras como fundamento para que ele possa evangelizar, para que ele possa pregar, para que ele possa ensinar e para que ele possa
se defender dos ataques destas heresias. Heresias enfrentadas naquela época, as principais eram o gnosticismo e os judaizantes, que se infiltravam no meio do povo cristão. E eles, a principal doutrina que eles pregavam era que o sacrifício de Jesus Cristo não era suficiente, precisava ter uma observância às leis de Moisés. E isso foi disseminado muito naquela época, prejudicando, trazendo muita divisão ao povo de Deus, à igreja de Cristo. Então é importante você estar inteirado com isso. E o apóstolo Paulo escreveu justamente para que o seu discípulo, né, Timóteo, né, o pastor Timóteo, ele pudesse então inserir isso dentro da igreja que ele estava pastoreando, para conseguir vencer esses ataques heréticos. Mas vamos lá, o primeiro assunto diz autoridade apostólica. Então nós vamos compreender que as palavras, né, as escrituras, as letras que foram escritas compondo então o Novo Testamento, elas possuíam autoridade, uma autoridade apostólica que não estava em menor ou em um nível mais baixo do que os autores do Antigo Testamento. Então, olha só, a igreja se submete à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento por qual motivo? Por qual motivo que até hoje nós nos submetemos às autoridades apostólicas do Novo Testamento? Olha só, primeiro, pela vontade de Deus. As escrituras foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então é da vontade de Deus que nós observamos os escritos do Novo Testamento. Segundo, os evangelhos, como as epístolas paulinas, são reconhecidos como escrituras inspiradas no mesmo nível do Antigo Testamento. Então, nós olhando para a Bíblia como um todo, todos os 66 livros, eles têm o mesmo nível de autoridade espiritual, eles possuem a mesma inspiração. Não tem uma diferença, não é maior ou menor, não, de jeito nenhum. Olha só, grau de autoridade. Então, a palavra de Deus, ela possui um grau de autoridade, especificamente o Novo Testamento, que é o que nós estamos comentando. O Novo Testamento ele possui um grau de autoridade, uma autoridade essa que é espiritual. Olha só, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Então, devendo dar igual atenção e credibilidade. Infelizmente, muitas igrejas ou denominações falam que o Novo Testamento não deve ser observado de forma, principalmente, né, os que são adeptos do judaísmo cristão ou judaizantes, eles observam mais as leis e os livros, os escritos, as escrituras do Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Agora, tem muitos que já dizem o contrário. Não, como nós somos cristãos, nós fomos salvos através do sacrifício de Jesus, nós não devemos mais observar o Antigo Testamento. Nós temos que observar somente, estudar e praticar somente os escritos do Novo Testamento. Está errado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para o seu discípulo, né, para o pastor Timóteo, era que ele tinha que observar as palavras de um modo geral. Não somente o antigo, mas também observar também as doutrinas apostólicas, porque elas possuem a mesma inspiração do que o Antigo Testamento. Então, muitas denominações que hoje estão observando somente o Antigo Testamento e outras somente o Novo Testamento, estão agindo errado. Nós temos que observar a Bíblia toda, porque Deus ele não fez o Antigo somente para um povo e o Novo para outro povo. Não, ele fez a Bíblia completa para o seu povo. Então, existe uma universalidade na palavra de Deus. Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16 diz: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, sabedoria espiritual. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então nós vemos aqui que havia pessoas que não compreendiam a palavra escrita, as cartas, né, de Paulo, e eles distorciam não somente as cartas de Paulo, mas dos outros escritores, dos outros apóstolos, como também eles faziam uma salada, uma interpretação incorreta também do Antigo Testamento, dos escritos do Antigo Testamento. Mas nós vemos aqui que a salvação e a longanimidade, ela nos escritos, né, tanto do apóstolo Paulo como dos outros apóstolos, ela possui uma inspiração divina. Então, nós vemos que esses escritores eles foram movidos pelo Espírito Santo. O segundo assunto diz abrangência. Então, a intenção da abrangência, né, é a intenção de quem? Do Espírito Santo,
que a Escritura como um todo, né, então não é a abrangência de só do Novo Testamento e não do Antigo, ou só do Antigo e não do Novo. A abrangência, que é uma intenção do Espírito Santo, é que nós tomemos como referência a Bíblia toda, toda, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Olha só, referências do termo, né? No Novo Testamento, o termo Escritura frequentemente se refere ao Antigo Testamento. Então, quando você vê esta palavra no Novo Testamento, ele está fazendo uma referência às Escrituras do Antigo Testamento. No entanto, a expressão paulina, que foi adotada por todos os apóstolos, que diz toda a Escritura é inspirada por Deus, abrange então todos os 66 livros, trazendo então uma abrangência pela vontade e intenção do Espírito Santo, para que nós cristãos não olhemos somente para o Novo Testamento, só para a Nova Aliança, mas para o todo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2 diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, Antigo Testamento, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Ok? Então você precisa ter isso, porque um se completa ao outro. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento são reflexos do que foi confirmado no Novo Testamento. Então nós não podemos dividir a Bíblia, não podemos só observar o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, então, ele estava justamente ensinando o seu discípulo, o pastor Timóteo, para que ele pudesse, então, usar a Bíblia como um todo, né, toda a Escritura, né, para ele ter esse fundamento no seu coração para vencer e perseverar contra as heresias. O terceiro assunto, o manual de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos instrui a agir de forma correta. A palavra de Deus, ela transforma o nosso caráter. E caráter, ele é de dentro para fora, não de fora para dentro. Olha só, o manual de Deus está disponível a qualquer pessoa. O apóstolo Paulo, ele mostra claramente que a palavra de Deus, ela não é somente para algumas pessoas, mas para aquele que tem o desejo de salvação, de mudança de vida. A palavra de Deus é um manual para isso, para libertação, para salvação, para transformação, para regeneração. A Bíblia é útil para equipar qualquer pessoa para toda boa obra. Importância das Escrituras. Qual é a importância das Escrituras? Olha só, sem a palavra, as palavras da Bíblia, estaríamos à deriva no mundo. Se nós olharmos para o âmbito, né, social, nós entendemos que a Bíblia, e por isso que ela é o livro mais lido até os dias de hoje, e é por isso que até os dias de hoje a Bíblia, ela possui, ela é perseguida. A Bíblia, até os dias de hoje, ela é perseguida. A todo instante, alguém se levanta tentando mudar ou tentando provar falsamente que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia não possui toda essa autoridade que ela possui. Mas nós sabemos, e se você ler a Bíblia, você vai entender na prática que ela transforma. E se nós estivéssemos sem essa direção, sem esse manual, nós estaríamos à deriva no mundo. Entenda bem, até no meio empresarial, até no meio jurídico, a Bíblia é utilizada como regra, como direção para muitas decisões. Então, se nós não tivéssemos a Bíblia, se nós estaríamos à deriva no mundo. Outra, as Escrituras nos levam à luz de Cristo. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós perseveramos em toda a doutrina descrita na palavra de Deus, ela se transforma na nossa lanterna, na nossa luz e nos faz conhecer a Jesus Cristo. A Bíblia nos faz conhecer a Jesus Cristo. Você pode ser uma pessoa que nunca leu a Bíblia, mas se você começar a ler a Bíblia hoje, você vai ter pleno conhecimento da existência de Jesus e ele vai transformar e salvar a sua vida. Olha só o que diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não tivéssemos esse manual, se nós não tivéssemos essa bússola, se nós não tivéssemos esse farol, nós estaríamos na escuridão. Partimos então para a conclusão da nossa lição. Que maravilha de aula que nós tivemos, fazendo o fechamento desse trimestre com chave de ouro. E mais uma vez,
convido a você, faça parte da nossa classe preparatória. Inscreva-se em nosso canal Palavra EBD, ele está à sua disposição para tirar as suas dúvidas, para trazer conteúdo verdadeiro da palavra de Deus para a sua edificação espiritual. A conclusão diz assim: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. Ela não é exclusiva para um ou outro, ou para uma raça, ou para uma etnia. Não, ela é para toda a humanidade. Toda, ela é universal. Então, e não somente para a igreja. Olha só, não somente para a igreja, mas para todos. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo aquilo que o próprio Deus deixou para nós. Olha que coisa sobrenatural. Para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo aspectos políticos, social e religioso das nações. A palavra de Deus, a Bíblia, ela possui no seu todo, Antigo e Novo Testamento, ela possui no seu todo autoridade para trazer a direção correta para o mundo todo, para a humanidade. Foi isso que o apóstolo Paulo quis transmitir para o seu discípulo, para o pastor Timóteo, para que ele pudesse perseverar na palavra de Deus, nos fundamentos das escrituras como um todo, para que ele pudesse então vencer os ataques destas heresias que nós estudamos ao longo de todo esse trimestre. Eu quero te agradecer por você ter nos acompanhado até este momento, nos acompanhar durante todo esse trimestre, que Deus venha abençoar a sua vida. Você já está em nossa corrente de oração. Nós estamos apresentando a sua vida, a vida da sua família, diante do Senhor, para que você venha crescer espiritualmente e venha perseverar contra estes ataques. Esperamos você na próxima aula, onde nós vamos iniciar um novo trimestre para a glória do Senhor. Reveja todos os pontos que nós comentamos. Primeiro ponto, diante das heresias, é preciso perseverança. Segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E terceiro ponto, tendo as escrituras como fundamento. Que Deus te abençoe.